Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Paulo Roberto NS e bem-vindo ao meu canal Paulo Roberto NS TV. Bem, hoje o vídeo nós vamos falar um pouco sobre pensamentos, é isso mesmo. Pensamentos, todos nós temos, somos seres pensantes e seres racionais, mas a racionalidade da gente é uma coisa muito questionável, né? Porque até que ponto isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Ultimamente a gente vive em um momento onde as pessoas estão tendo um turbilhão de pensamentos e muitas vezes esses pensamentos eles não são pensamentos tão amigos, né? Eles têm sido pensamentos de comparações, pensamentos de tristeza, pensamentos de angústia, pensamentos de sugestões até negativas sobre nós e, e aí a gente entra num seguinte, né? Numa seguinte questão: a qualidade dos pensamentos. E que seria uma qualidade de um pensamento, né? É você tentar alimentar, se alimentar-se de coisas boas. Ah, Paulo, mas então você está querendo dizer que eu tenho que parar de ficar vendo isso, vendo aquilo, vendo aquilo? Não, gente, você faça o que você acha que você tem que fazer. Só que o mais legal, eu acho que é bom também falarmos, é sobre a questão de como de se conhecer, né? Se conhecer é algo muito difícil, eu imagino, eu, né, não sei, mas eu acho que a gente vai passar o resto da vida e não vai se conhecer. Infelizmente a gente tem muitas coisas guardadas, muitas coisas, muitas camadas a ser reveladas também. E então é muito difícil. Mas se conhecer no sentido de que assim, poxa, se eu estou vendo que eu estou um dia mal e eu acordei meio ruim, porque você é um ser humano, tá? Então assim, às vezes você acordou ruim, e sei lá, no meu caso, eu gosto muito de me. Tento, né? Tento cuidar do meu corpo, gosto muito quero chegar a um corpo, né? E, e aí eu estou lá no Instagram e o Instagram, né? Uma vez, não só o Instagram, mas todas as redes sociais, ele começa a me mostrar pessoas muito malhadas, pessoas aquilo. E não vamos nem entrar no mérito do que as pessoas, que nem tem gente que fala assim, ah, mas às vezes aquelas pessoas, elas fazem isso, fazem aquilo outro, mas não é essa a questão. A questão é você, tá? Vamos se focar em você. No caso, eu estou dando o meu exemplo, então vamos me focar em mim. Eu sei que me faz mal. Eu sei que às vezes eu fico pensando assim, poxa, caramba, eu tô aqui fazendo dieta, treinando e pá, e tralá, e blá blá blá. Eu sei que eu piso na bola aqui, então aquilo ali começa a te fazer mal. E aqui vem aqueles pensamentos de cobrança. Então, eu acho assim que uma forma de repente ser bom, né, para você, e no caso é para mim, é não mexer no Instagram por enquanto, né? Ou não estar com uma pessoa que te leve a pensamentos ruins. Então, assim, às vezes você tá triste porque, sei lá, você acordou meio triste, você acha que você tem que estudar, e aí você tá com aquele cara ou com aquela mina que fica falando de balada, não sei o quê, e ele vai falando e não é culpa dele, porque às vezes ele tá em uma outra vibe que você não está. Mas aquela vibe começa tipo assim, poxa, olha só, eu só tô aqui uma hora dessa, só fico na balada, só pensando nisso, só pensando naquilo, em vez de estudar, não sei o quê. E esse tipo de pensamento começa a te massacrar, começa a te levar para um lugar onde de repente você não quer estar. E eu vou te falar uma coisa, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Tudo começa no pensamento. Tudo começa a partir daquilo que você alimenta, né? Eu não tô aqui também para ficar filosofando ou para ficar pintando um quadro que a vida não é. Porque a vida é dura sim, a vida não é só momentos bons, a vida infelizmente ela é cruel muitas vezes, na verdade a maioria das vezes a vida é cruel. Mas assim, isso também não significa que você não possa querer controlar seus pensamentos, isso não significa que você não possa querer lutar contra isso. Então eu acho que isso é importante também, sabe? Então se você está passando por um momento difícil, se você está com pensamentos assim muito complicados, que você não consegue mais lutar contra esse pensamento, pensamentos até mesmo às vezes de morte, pensamentos de derrota, pensamentos que te sufocam e muitas vezes você não consegue nem expressar, né, esses pensamentos. Então, além daquela dica que eu dei, a primeira, que é
você procurar evitar coisas que de repente te colocam em pensamentos ruins ou te colocam para baixo nesse dia que você está ruim, porque você não vai passar a vida inteira também evitando as coisas, né? Você tem que se fortalecer. Mas às vezes naquele momento é uma boa ideia você você fazer ter essa tática. É escrever, né? Existe uma tática, né? Que você escreve. Você pega um caderno, sabe o diário? A gente escutava muito de diário, né? Escreve. Tem muita gente que fala que é coisa de menina, não sei o quê. Mas, gente, cada um fala o que quer. Cada um sabe o que passa, né? Então o mais importante é o que? É você ligar porque as pessoas falam, ou você está bem. Escreve. Escreva sobre o que você está sentindo, escreva o que você acha que você pode fazer e melhorar. Que muitas vezes o nosso pensamento ele vem de uma maneira sutil. Falar algo que não tá tão nítido pra gente. Mas às vezes assim, você ficou chateado porque você viu alguém fazendo uma determinada coisa. E às vezes a gente tem que se perguntar assim, cara, eu vejo tanta coisa no meu dia, eu passo por tanta coisa, e por que aquilo em si me ofendeu? Porque muitas vezes não é bem aquela atitude daquela pessoa, aquela palavra daquela pessoa. Um exemplo. Vamos se dizer que você escuta muita coisa ruim, você passa por muita coisa ruim, mas uma determinada pessoa vira pra você e fala assim: Nossa, mano, você é feio pra caramba. Hein? Aí aquilo te ofende, aquilo você compra com uma propriedade tão grande. E aí você começa a se corroer, corromper-se por causa daquilo. E aí você fica pensando: Por que isso me chateou tanto? Será que foi só por causa disso? Aí você começa, aí de repente você começa a puxar lá na sua infância, né? Eu vou contar algo pessoal. Eu, por incrível que pareça, quando eu era mais novo, eu era muito taxado como feio mesmo. Eu tenho até hoje, né, uma boca muito grande, que hoje é um charme, né? Mas quando eu era pequeno não era um charme. Então eu era muito zombado por causa da minha boca, falava tanta coisa. Então, às vezes, esse negócio de falar que você é feio, de tomar um fora. Até hoje eu tenho muita dificuldade de chegar nas pessoas por causa disso, sabe? Sempre tô mal como é maluco. Porque por essa falta de confiança. E aí, quando eu escutava isso, me remetia uma tristeza muito grande. Então você podia me chamar de chato, você podia me chamar de insuportável, podia me chamar de cafona, mas não me chame de feio. Me chamava de feio, acabava com o meu dia, acabava comigo. E quando você começa a puxar, não é aquele momento. É que porque você já tem algo lá atrás que te chateou, que te magoou. E então, às vezes, você também entender isso, você começa até a evitar a tristeza. É entender que você está chateado porque você passou por tal momento, mas aquilo está no seu passado. Hoje você é uma outra pessoa, hoje você deu outro significado à sua vida, você está buscando uma felicidade. Então, quando alguém te ofender, ou você passar por uma situação que te chateia muito, quando você de repente vê uma situação que você fica totalmente indignado e aquilo parece que acaba com o seu dia, procura olhar para si, procura entender o que está acontecendo, procura ver se realmente é aquilo ou se é uma coisa mais além. Se você tiver condições de sempre estar pensando, uma tática que eu uso e também eu aprendo muito, é você lutar contra o seu pensamento. Se o seu pensamento está ali, não vai dar certo, vai dar... Sabe aquele negócio de pensar positivo? Isso funciona pra caramba. Então, assim, tenta pensar positivo, tenta sempre assim, tipo, você tá ali participando de alguma coisa, então você ficar pensando assim, nossa, eu vou perder, você começa a pensar, olha, eu vou ganhar, eu vou aqui, eu sou bom nisso. Às vezes fica assim, você é ruim, sei lá, em jogar bola, né? Você é ruim de jogar bola. Sou ruim de jogar bola, sim, mas eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Começa, tipo, a querer lutar com seus pensamentos. Querer controlar os seus pensamentos ao seu favor. É fácil, não é fácil, mas é um exercício que você pode começar a fazer. Principalmente você que está tendo esses pensamentos ruins, que está tendo esse pensamento que você não vale nada, que você é o pior, que ninguém te ama, que não sei o que, tenta lutar. Eu não estou aqui
falando que é fácil, eu não estou aqui falando que você vai fazer assim e amanhã você já vai estar muito melhor, mas eu digo que você tem que tentar. Você tem que tentar, pelo menos, controlar os seus pensamentos. Se você tá vendo muita série que tá te deixando pra baixo, para de ver as séries, cara. Ah, tô lendo livros que também tá me levando a um viés ruim. Para de ler o livro. Ah, eu tô em um lugar, num ambiente, tô com alguns amigos. Tenta evitar. E se você não consegue falar, pelo menos escreva. Escreva. Pega um caderno, pega um bloco de nota. Eu acho muito mais gostoso escrever, mas se você é tecnológico, se você é uma pessoa pra frente, essa geração Y, sei lá, Z, é, cara, pega lá o bloco de nota, escreve, faz um WhatsApp com você mesmo, entendeu? Monta um grupo, né? Hoje em dia você pode mandar mensagem para você mesmo no WhatsApp. Pega um momento que você tá sozinho, começa a falar como se você estivesse falando com uma pessoa ali no áudio mesmo. Fala assim, puta, eu tô chateado hoje, eu passei por isso, eu tô me sentindo muito para baixo, mas joga para fora. Porque se você não joga para fora, se você não tenta controlar esse tipo de pensamento, isso aí te invade, isso daí te derruba, isso daí te destrói, e você tem que tomar cuidado com isso. Estamos passando por um momento, né, nesse tempo, que a gente está sendo bombardeado e você tem que fazer uma coisa por você. Por mais que seu pai te ame, sua mãe te ame, seu namorado, sua namorada, ou sua avó, seja quem for, cara, você precisa lutar. E não com cobrança, porque eu tenho que lutar porque meu pai me ama. Não, você tem que lutar porque você é especial. Independente se as pessoas falam que não, você é especial. Ah, Paulo, você fala isso porque você não me conhece. Não interessa se eu não te conheço. Mas você tem que se conhecer, você tem que se dar o valor. Você tem que pensar que no máximo de coisas que acontecem nessa vida, você tá aqui, cara. E você é um vencedor só por isso. Ah, mas Paulo, não interessa, cara. Tenta controlar esse pensamento. Tá vendo? Até muitas vezes você escutando o que eu estou falando, aqui agora nesse vídeo, você já começa com aquele pensamento horrível. Sabe assim, é um pensamento que joga contra você, que luta contra você, sabe? E isso às vezes está te atrapalhando ser feliz. Então tente ser feliz. Mas também respeite você. Se você está com dor, e quando eu digo dor, não é uma dor externa, mas uma dor interna, chora, bro. Chora. Você tá com vontade de chorar? Chora. Você tá com vontade de rir? Ri. Se você tá com vontade de falar, fale com alguém. Se você não tem coragem, escreva. Se você tá precisando de socorro, peça. Tenta criar forças para isso, tenta fazer algo por você, sabe? Eu quero muito deixar essa mensagem para você nesse vídeo sobre esses pensamentos, porque existe um ditado que diz assim: enquanto há vida, há esperança. E quando a vida se vai, não há mais o que fazer. Então, não deixe, sabe, você perder aquilo que é mais importante, que é a vida. Se você tem pensamentos ruins, se você tem algo que você não consegue fazer, cara, tenta pedir ajuda. Escreva em um caderno para tentar pelo menos um passo que você realmente fala, não quero conseguir falar com ninguém. Tenta escrever, tenta mandar um áudio no WhatsApp. E muitas vezes assim, escuta esse áudio se você tiver coragem, sabe, assim, para você ver como você está, o seu estado, sabe? Mas não deixa os seus pensamentos te derrubarem, não deixa seus pensamentos acabarem com você, não deixe seus pensamentos tirar o que você mais tem de importante que é a sua vida. Tá bom? Então, gente, beijo, fica com Deus. Quero que você prometa pra mim que você vai tentar controlar os seus pensamentos, que você vai tentar se amar um pouco mais, vai entender que não tá fácil pra você, mas também não tá fácil pra ninguém, cara. Não fica se comparando ao outro. Ah, o outro é muito feliz. O outro é muito feliz. Quem disse? Quem disse? Muitas vezes você não sabe o que o outro tá passando. Talvez ele disfarce muito bem. Ou talvez ele seja feliz também. Mas ele é feliz porque exatamente isso. Ele escolhe ser feliz. Ele escolhe controlar os pensamentos dele. Tá bom? Então, gente, por favor, força. Não desista. Estamos juntos e até a próxima.